venha separar ossos e medulas, meu Pai, e que traga a transformação necessária no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero começar agradecendo aos irmãos pelas orações que nós estamos num propósito, não somente orando pela vida do meu pai, que estava, graças a Deus, agora melhorou, mas estava em estado mais grave, mas estamos orando aqui por várias pessoas, vários irmãos, e Deus tem feito, com certeza, grandes milagres, grandes coisas Deus tem feito. Mas eu quero agradecer aos irmãos, porque essa semana eu estive lá na sexta-feira e a médica falou comigo que teve uma grande melhora no quadro da infecção, já está controlada. Ele fez uma cirurgiazinha pequena, que é uma traqueostomia, para passar o tubo, para ficar mais à vontade, e já está fora dos sedativos, já está começando a sair dos sedativos, e Deus está fazendo a obra, Louvado seja o nome do Senhor. Então quero agradecer a todos aqueles que oraram, todos aqueles que buscaram, todos aqueles que pediram, porque Deus, Ele atendeu e tem atendido, e louvado seja o nome dEle, quando Ele atende, ou até quando não atende, mas se atende é melhor ainda, a gente fica feliz, a gente se alegra, mas a gente sabe que soberana é a vontade de Deus sobre todas as coisas, Eu fico muito feliz que meu pai está se recuperando muito bem. Amém, É importante que a cura já está chegando, já chegou, e daqui uns dias ele vai estar aqui com a gente no culto de ação de graças, com certeza vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode anotar aí, em nome de Jesus. Amados, e continuemos orando. Lembrou aqui o pastor Carlos, continuemos firmes, estamos na campanha. Eu quero lembrar da campanha pelo Curarte, que é um congresso de cura que nós temos aqui. O pastor já falou aqui dos dias, é 24, 25 e 26 de março. Estamos aí orando por esse Curarte. O que é o Curarte? O Curarte é um congresso de cura. Quando perguntarem a vocês, pastor, meu irmão, o que é o Curarte? Quando você for convidar alguém, é um congresso de cura. Cura onde? Cura na alma. Amém? E quando a alma é curada, todo o corpo também é curado e revestido da glória de Deus. Então, convide para que estejam aqui pessoas com problemas no casamento, pessoas com problemas familiares, pessoas depressivas, ansiosas, sofrendo de algum mal, pessoas que estão passando por lutas, adversidade. Convida também com quem está tudo bem, tem um vizinho lá que é muito gente boa, meu amigo, convida ele também, que Deus vai falar com ele poderosamente, amém? Congresso de cura, dia 24, 25, 26, vai ser uma grande bênção. Quero pedir a você aí também, convidar, quem está aí assistindo o canal, peço a você que se inscreva, dê um like, nos ajude a compartilhar, esses cultos que têm acontecido aqui na igreja, com a palavra do pastor Carlos, pastor Itamar e demais irmãos que nos visitam. Louvado seja Deus. Eu quero pedir aos amados que abram suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, verso 13. Amém? Esther, capítulo 4, verso 13. Deus tem algo para nós nesta passagem, nessa história tão bonita que fala sobre a vida de Esther. Alguém que tem muito a nos ensinar, alguém que tem muito a nos passar sobre fé, sobre esperança, sobre coragem. Amém? Livro de Esther, capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerei. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém? Irmãos,
esse livro vai falar sobre a história de Esther. Esther era uma jovem cristã não, perdão. Esther era uma jovem que cria em Deus, judia, né? E que em um determinado momento da vida dela, ela vai passar por uma experiência forte com Deus. Ela aceita ali o seu destino, aquilo que Deus tinha para ela, para mudar a história de toda uma nação. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele fez uma festa para mostrar sua riqueza. Naquela época, os reis, eles tinham essa prática, né? Mostrar o seu poder, a sua riqueza, como hoje. Nós vemos nas paradas aqui no Brasil, né, 7 de setembro, onde antigamente usava-se mais, né, o exército na rua para fazer a parada. Hoje já estão economizando um pouco, já não é como antes. Mas na época, eu lembro que nós íamos ali para Amaral Peixoto e Niterói, e o desfile ali durava horas, né? Os soldados tinham que desfilar, e ali, né, o Brasil, de certa forma o Rio de Janeiro, mostrava o seu poder, né? O seu poder bélico, o seu poder de guerra. E naquela época não era diferente. O rei Assuero, ele convocou um banquete para mostrar a sua riqueza, o seu palácio, os seus bens, suas posses, para mostrar o quanto ele era poderoso. E aí, ele manda chamar a rainha, e ela recebe o convite para vir ao banquete que o rei estava dando. O rei queria mostrar ela para todo mundo, né? O rei queria que todos vissem a beleza da sua esposa, né? Que todos admirassem o quanto a rainha Vasti era bonita. Mas ela também estava dando um banquete, ela também estava, né, cuidando das mulheres, dos seus súditos. E ela, quando recebe o convite, ela recusa o chamado do rei. Tudo bem que ela poderia estar ocupada, mas naquela época, né, uma ordem do rei jamais poderia ser, né, recusada, ainda mais uma como essa, para que ela viesse ao palácio. E aí o rei fica muito chateado, o rei fica com muita raiva daquilo, consulta ali os seus conselheiros. Então foi necessário que, né, a rainha Vasti fosse excluída do palácio, jamais entrasse à presença do rei, porque recusou o chamado real. E passado um tempo, é convocado novamente para que se fizesse uma eleição entre as jovens, as mais belas, né, da região, para que se apresentassem ao rei, para que viessem ao palácio, porque o rei estava à procura de uma nova esposa. E junto com essas mulheres vai também Esther. E Esther era uma mulher que tinha um brilho diferente. Esther era uma mulher que tinha uma presença marcante. Era alguém que despertava a atenção, não estou falando de homens, mas ela despertava a atenção das pessoas pelo brilho que ela tinha. E tem pessoas assim, tem pessoas que aonde chega ela tem um brilho especial. Seja homem, seja mulher, você olha e você vê que aquela pessoa é diferente. E não foi diferente com Esther, porque quando ela chega ao palácio, ela logo conquista a simpatia do eunuco, e o eunuco vai dar o melhor quarto, as melhores vestimentas, o melhor alimento para Esther, porque ele viu em Esther algo diferente, uma humildade, um carisma, algo diferente nela. E aí eu começo já aprendendo com Esther aqui, né? Muitas vezes nós deixamos que os problemas da vida nos deixem meio apagados. Esther era alguém alegre, alguém animado, alguém de rosto formoso. E o que formoseia o rosto não é a beleza, mas é um sorriso, né? Você vai falar com alguém, aquela pessoa está com cara fechada, amarrada, você fica até meio assim de falar. Mas quando você vai pedir uma informação, conversar com alguém, a pessoa te dá um sorriso, pois não, né? Você já fica mais à vontade. E esse,
Essa já começa sendo aqui o primeiro ensinamento de Esther para nós, porque as portas começaram a se abrir para ela desde o momento em que ela chegou naquele palácio. E nós que somos servos de Deus, com certeza vamos encontrar muitas portas abertas na nossa vida. Mas eu começo entendendo, que eu preciso ser uma pessoa de forte presença. Eu preciso, nós, como cristão, precisamos ser diferentes. Verdade é que as experiências da vida muitas vezes vão nos deixando meio amargos, meio azedos, meio mal-humorados. Mas eu não posso esquecer quem me chamou e o propósito daquele que me chamou. Porque Jesus tem um propósito comigo e com você. E muitas vezes no decorrer da caminhada, as nossas experiências pessoais, as nossas experiências profissionais, as nossas experiências com pessoas, muitas vezes vão nos querer afastar de pessoas, por conta da maneira que nós vamos nos decepcionar. Quantas vezes você já ouviu falar que o animal é o melhor amigo do homem? Por quê? Porque o animal não reclama, ele não trai, ele não cria rebelião, ele não levanta falso testemunho. Muito mal ele vai fazer um pipizinho lá na roda do seu carro, um cocôzinho lá no seu tapete, no seu carpete. O meu lá gosta de beber água do box, o que ele vê lá eu não sei, mas minha esposa lá bota uma aguinha mineral para ele. Aí ele vai lá no box beber água. Eu falo, tá vendo? Dá água da torneira para esse cachorro. Mas o que é isso? Isso são experiências pessoais que muitas vezes nos fazem rejeitar as pessoas, e nós temos vivido num mundo assim, onde cada um está preocupado consigo próprio. Difícil você ver, na verdade não é impossível, tem pessoas sim muito preocupadas com os outros, mas é raro você ver pessoas que realmente se preocupam com o irmão, se preocupam com o próximo. Por quê? As pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando em si mesmas. E aí eu começo a entrar num pensamento diferente, porque quando eu penso em mim mesmo, eu não estou preocupado se meu irmão está feliz, eu não estou preocupado se meu irmão está com a barriga cheia, eu não estou preocupado se meu irmão está passando por algum problema, porque eu estou pensando somente nos meus. Esther não era essa pessoa. E é por isso que eu falo que o cristão, ele precisa dar exemplo de cristão. Tem muitas pessoas que às vezes estão dando exemplo errado e estão dentro da igreja. E eu quero dizer, irmão, a gente precisa buscar a ser transformado, precisa buscar transformação. E às vezes o Senhor nos permite passar por experiências, e muitas vezes essas experiências dolorosas que vão nos fazer refletir sobre as nossas atitudes. Eu lembro de uma ilustração que fala sobre um homem que dirigia o seu carro em altíssima velocidade, e aí ele deu uma fechada no carro de uma pessoa, e aí aquela pessoa reclamou com ele botou a mão para fora, xingou o palavrão, fez um sinal com o dedo e continuou correndo, e um carro da polícia viu aquilo, ligou a sirene e foi atrás do cara, aí o cara encostou, aí o policial chegou, tudo bom, seu policial? Tudo bom. Não, olha só, eu parei o senhor aqui, dá os documentos, por favor. Ele pegou, deu o documento, o cara olhou, conferiu a placa, esse carro é do senhor? Sim. Aí eu parei o senhor aqui, porque eu vi uma atitude ali atrás, o senhor deu uma fechada no cara, reclamou, xingou palavrão, deu o dedo, e aqui atrás do seu carro está escrito assim: aqui vai um servo do Senhor. E eu pensei que o carro estava sendo roubado. Olha só que testemunho, E aquele cara pegou o documento todo sem graça, pediu perdão ao policial e foi embora com uma lição. Às vezes nós damos mau testemunho como homens e mulheres de Deus, mas Jesus nos chamou para ser diferente, e nós vamos ver agora a diferença na vida de Esther. Porque, irmãos, todos nós nos esforçamos para ser diferente.
Porque a nossa carne, a tendência humana, né, é seguir tudo aquilo que é ruim. Mas há um esforço para mim e para você, para que nós venhamos mudar o nosso caráter, né, que muitas vezes é moldado, modelado pelas coisas que a gente vive e que a gente passa. E aí começa um esforço sobrenatural meu e seu. Esther, essa pessoa, havia sido criada por Mordecai nos princípios cristãos, nos princípios bíblicos. E agora ela ia fazer a diferença no meio do seu povo. Ela vai ali, né, para ser escolhida, né, talvez ela tivesse essa sorte, e na verdade foi escolhida por Deus. Deus escolheu Esther para ser rainha. Ué, pastor, mas o rei Assuero que escolheu ela. Sim, mas Deus tinha um propósito na vida de Esther. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que nós passamos tem algo de Deus para nós naquilo ali, seja bom ou seja ruim. O rei Assuero escolheu ela como rainha, sim, mas por intermédio de Deus. Quando Deus quer mudar a história, Deus muda. Quando Deus quer mudar o quadro, Deus muda. Quando Deus quer transformar, Deus transforma. Porque esse é Deus, e nada, irmãos, vai acontecer sem a permissão de Deus. Às vezes eu vejo pessoas que passei pelaquela rua, se eu não tivesse passado, eu não teria arranhado o meu carro, não teria feito isso. Irmãos, tudo é permissão de Deus, porque se Deus permitisse que fosse diferente, seria diferente. Esther agora está sendo escolhida para ser rainha. Até então ela não sabia por quê. Né? Ela era bonita, era formosa, era uma pessoa legal, tinha forte presença, legal, mas não era só isso. Deus tinha um propósito com Esther. E será que eu e você já perguntamos para Deus qual é o propósito dele na nossa vida? Você sabia que você tem um chamado? Você sabia que Deus tem um propósito com você? Ah, pastor, eu já ouvi isso 10 vezes. Então receba pela 11ª. Porque Deus tem um propósito com cada um. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando o povo judeu é colocado em perigo, porque um homem chamado Amã tinha ódio de Mordecai, porque Mordecai não se curvava a ele. Ele tinha ódio. E aí, né, ele vai convencer o rei, arma um plano para matar todos os judeus. Mas Esther não tinha falado ainda para o rei que ela era judia. Ela não tinha falado, ela estava em segredo. E aí é quando essa passagem vem, né, quando o seu tio, né, manda um recado para ela dizendo que se ela não fizesse o que era para ser feito naquele momento e se esquivasse, de alguma outra forma Deus ia fazer o que tinha que ser feito. De alguma outra forma a mensagem iria chegar, né? Livramento ia chegar ao povo judeu. Mas aí, né, ela decide sim, né, ir à presença do rei para pedir misericórdia ao rei, para que o rei não destruísse o seu povo. E essa passagem aqui, né, vai falar muito com a gente, porque muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer. Naquele momento, Esther sabia o que devia fazer. Ela devia ir ao rei para pedir clemência por conta do plano macabro do seu inimigo. Mas ela, naquele momento ali, ela vai temer e ela vai falar, né, mandar um recado para o seu tio Mordecai: olha, se eu for à presença do rei, eu vou morrer. Se eu for à presença do rei sem ser chamado, eu vou morrer. E aí ele vai dizer: não pense você que você se livrará disso, porque talvez Deus tenha te levantado para esse propósito. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não podemos sair da direção de Deus, né? Porque na caminhada nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar, né,
por momentos difíceis, mas eu digo a você que sair da presença de Deus é pior. Eu digo a você que deixar o nosso chamado é pior. Esther, toda a vida dela se resumia naquele momento, aonde o seu inimigo tinha preparado um plano, convencido o rei para matar todos os judeus. E ela vai fazer, o que uma mulher de fé faz. Aqui nós temos as mulheres, que estão aqui sempre na consagração, as mulheres da consagração, que jejuam, que oram, que intercedem, que buscam a presença de Deus. Esther vai fazer justamente isso. Ela vai conclamar um jejum de 3 dias, em prol do povo judeu. Ela decidiu exercer a sua fé, se posicionou, e esse deve ser o nosso comportamento com Deus. Nós devemos estar posicionados. Qual foi a posição que Deus te colocou? Aonde Deus te colocou? O que Deus colocou para fazer? Você está posicionado, irmão? Porque se você não está posicionado, precisa se posicionar. Porque se Deus te deu uma direção, segura firme na mão de Deus e vai. Não deixe os problemas, não deixe o medo, não deixe as adversidades pararem você. Quantas vezes as adversidades já tentaram te parar? Quantas vezes as lutas tentaram te parar e você permaneceu? Então não deixe. Se Deus te colocou na posição, fique firme nela. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei, o que eu estou passando, irmãos. Não é fácil para ninguém. Não estava sendo fácil para Esther naquele momento, porque a sua vida agora estava em risco. E você quer algo mais difícil do que ter a tua vida em risco? Do que poder morrer por conta de uma decisão de alguém? Mas Esther, ela não temeu. Primeiramente, ela usou a fé. Antes de agir, Esther, ela vai usar a fé dela. E eu fico pensando, meu Deus, como nós somos ansiosos. Às vezes a gente vai tomar uma decisão importante na vida e quando vê, deixa de consultar Deus, deixa de comentar com Deus primeiro, de entregar na mão de Deus aquela situação. Esther, ela vem aqui agora me auxiliando, me mostrando como usar a fé. Ela, antes de tomar sua decisão, ela vai primeiro fazer o quê? Levar a Deus a situação. Levar a Deus o seu problema. Às vezes as coisas não acontecem porque nós estamos agindo precipitadamente em determinadas situações da nossa vida. Esther levou 3 dias orando e jejuando, pedindo a Deus que protegesse ela naquele momento que ela estava vivendo, naquele momento em que ela precisava. E às vezes a gente não quer perder 1 minutinho orando e falando com Deus, porque estamos tão ocupados, estamos com a cabeça tão longe, estamos envolvidos em tanta coisa, que nós deixamos de pedir direção a Deus, às vezes em decisões que são muito importantes para a nossa vida. A Bíblia, ela vai me dando vários direcionamentos, vários ensinamentos para a minha vida. E eu como ser humano, a tendência do ser humano é o quê? Errar, tropeçar. Mas quando eu estou dando ouvido à voz de Deus, quando eu venho ao culto, por isso a importância de estar no culto. Ah, pastor, mas eu chego no culto, às vezes tem culto que eu não presto atenção, tem culto. Irmão, se você escutar algo bom, ainda que por 5 minutos, ainda que por 10 minutos, algo que uma palavra que vai edificar a sua vida, já valeu a pena. E é por isso que nós devemos persistir. Vai ter dia que você vai se preparar para vir a um culto, vão chegar pessoas na sua casa, vai chover, o ônibus vai quebrar no caminho, vão acontecer impedimentos. Para quê? Para desanimar. Mas depois que você determinar na tua vida, eu nunca mais vou deixar de estar na casa do meu Deus, irmãos, pode ter certeza, todo mal vai caindo por terra, todo impedimento, e aí você vai ver que as barreiras vão parando. Porque não foi diferente, tenho certeza, com os irmãos aqui, porque não foi comigo.
O dia que eu marcava para ir para a igreja, chegava uma visita. E aí a criança ficava doente. Aí o carro quebrava. E não sei o quê. E aí vinha o desânimo. E vinha aquela coisa. Não, vamos embora. Vamos assim mesmo. E às vezes deixava a visita em casa. E foi indo. Até um momento, né, em que Satanás caiu por terra e que ele viu que não tinha jeito. Porque quando você está firme na rocha, irmãos, Satanás ele pode até tentar, quando você tem um propósito firme com Deus, Satanás pode investir na sua vida, mas os planos dele serão frustrados, não vai prevalecer, porque contra Israel não existe encantamento, contra Jacó não existe encantamento, creia nisso. Então não existe, irmão, não existe, né, problema grande, tão grande, que Deus não possa te ajudar nele. O que eu preciso é ter um posicionamento firme como Esther teve. Não me esquivar do que Deus me concedeu, do que Deus me deu. Quantas vezes, né, nós pensamos, mas tá difícil. Tá difícil no casamento. Tá difícil no trabalho. Tá difícil na igreja, né? E as pessoas querem sempre fugir daquilo que, sabe, é difícil, daquilo que é um obstáculo. Mas Deus está me mostrando na palavra que é totalmente ao contrário. Eu preciso enfrentar os obstáculos e não fugir dele, porque a história vai se repetir lá na frente. A história ela vai lá na frente voltar à tona. Por quê? Porque Deus quer tratar você. E quando eu fujo do tratamento, eu estou adiando esse tratamento. Quando eu não aceito a provação, quando eu não aceito a luta na minha vida, né? Quando eu fujo dos problemas, quando eu fujo de enfrentar, eu estou simplesmente adiando, porque cada luta que você enfrenta, cada problema que você enfrenta e sai vitorioso, amém? Né? Você vai ganhando autoconfiança, você vai confiando em você e em Deus, sabendo que você vai suportar, porque Deus está com você. E quando Deus está com você, as coisas acontecem. E é por isso, né, que eu volto ao primeiro assunto. Eu não posso, né, sair da presença desse Deus. Eu não posso abandonar esse Deus. Se Esther tivesse ali naquele momento virado as costas para a sua responsabilidade, para o seu chamado, ela poderia ficar viva por um momento, mas com certeza, né, como falou seu tio, ela não iria escapar. Ela não iria escapar. Irmãos, não pensem vocês que aqueles que se levantam contra Deus, que aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor, saem vitoriosos. Eles podem sair vitoriosos naquele momento, mas você pode ter certeza que Deus vai tratar com cada um deles. Eu não quero dizer que Deus vai matar, não vai não, mas vai levar eles a experiências para que eles se convertam, para que eles vejam o tamanho do seu Deus, da provação que você enfrentou, da luta que você enfrentou. Amém? Porque é isso que nós queremos. Nós não estamos aqui para se vingar de inimigo, não. Pelo contrário, temos que orar pelos inimigos, né? Para que eles se convertam a Deus, para que enxerguem aquilo que nós enxergamos, né? Porque nós servimos a um Deus bom. E aí a Bíblia vai dizer, né, que o rei ele tinha dado uma ordem para que fossem mortos todos os judeus. Mas por conta da perseverança de Esther, o rei vai fazer um novo decreto, porque ele não podia dar uma ordem diferente. Ele não podia dizer, olha, eu quero que todos os judeus sejam mortos, e depois falar, não quero que mate mais. Porque aquilo que o rei falava e selava com o seu anel era dito. Mas o rei vai arrumar uma forma, um jeito de trazer livramento para os judeus, porque Esther foi fiel, né? Porque Esther, ela não recuou do seu compromisso, do seu chamado. Pode ter certeza, irmãos, eu não sei o problema que os irmãos possam estar vivendo, mas eu sei que Deus vai dar um jeito nessa situação. E se nós ficarmos olhando para o problema, a gente para. Eu quero dizer para você, não pare para ficar olhando para o problema, continue caminhando com Deus e deixe o seu problema de lado, porque Deus vai arrumar um jeito de livrar você do seu problema. Eu lembro que há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu tinha um problema, estava passando por um problema pessoal muito sério, muito difícil de ser resolvido,
E eu não via possibilidade humana de resolver esse problema. Eu achava que, tudo ia desmoronar, as coisas, sabe, iam perder o controle, eu não ia ter, administração sobre as coisas. Muito pelo contrário, Deus foi colocando cada coisa no lugar, cada coisa Deus foi ajeitando, e foi dando livramento. E hoje aquilo que eu pensava lá no passado, que era o caos, hoje eu vejo que Deus me ajudou a passar por todas as questões que eu precisava passar, em todas as questões impossíveis que eu estava vivendo naquele momento mentalmente, questões financeiras, profissionais, questões difíceis. Deus colocou cada coisa no seu lugar e me fez passar, pelo vale e me protegeu. E é por isso que eu digo, irmãos, que nós não podemos desistir. Tá difícil, continua com Deus. Tá complicado, continua com Deus. Não resolveu o problema ainda, continua com Deus. Tá chorando, continua com Deus, porque na hora certa Deus vai fazer o milagre acontecer. Porque nós temos contado aqui muitos testemunhos. Eu tenho visto muitos dos irmãos viverem coisas sobrenaturais com Deus. E é assim que Deus faz, quando nós perseveramos. Vejo pessoas aqui que quase todos os cultos praticamente estão aqui, porque entenderam o propósito, entenderam que não dá para ficar sem Deus. E se você vai deixando de buscar o alimento, é igual você deixar de comer, você vai ficando fraco, vai ficando desanimado. Se você deixar de se alimentar, vai te dar muito sono, você vai ficando fraco até que morre. Espiritualmente é a mesma coisa. Você não vem hoje, não vem amanhã, aí entra uma coisinha no seu coração, e aí você vem no outro, aí passa mais 3 sem vir, aí já entra mais uma questãozinha, daqui a pouco, vem um esfriamento espiritual. E tudo que o diabo quer é que eu e você venhamos esfriar, porque crente frio, irmão, não recebe vitória. Às vezes tem pessoas que ela está dentro da igreja, mas ela já esfriou, a fé já esfriou, o temor de Deus já esfriou. Nós não podemos perder a essência de um verdadeiro cristão. Em nossas orações, no nosso testemunho, como será que as pessoas nos veem? Como uma pessoa de fé? Como uma pessoa que é firme? Que ora e o milagre acontece? Uma pessoa usada por Deus? Ou alguém que está ali, Não sejamos nós essa pessoa, irmão, que somente está ali, não. Se Jesus te colocou aqui, se Deus te chamou e te trouxe a esse lugar, foi para fazer a diferença. Se Deus te deu um chamado, não abandone o chamado que Deus te deu. Não abandone. Quantas vezes o diabo já veio no meu ouvido, para agora, não, já está velho já, cabelinho branco já crescendo, vai descansar um pouco. E a gente persevera e vem arrastando e lutando, e Deus dando vitória. E aí, irmãos, no momento que você precisa, você vê o resultado da sua fé. No momento da sua necessidade, você vê o resultado da sua perseverança. Às vezes não é na hora que você vai ver, mas é lá na frente, de repente daqui a 5 anos, 6 anos, e você vai ver que valeu cada segundo, cada minuto, cada momento, cada dia, cada coisa que você deixou de fazer para servir a Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Eu tenho certeza que muitos aqui têm vivenciado isso, Tem um louvor que fala, que canta sobre isso, Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. No final ele diz, e vai valer a pena mesmo. E vai valer sim, com certeza. Muitas pessoas estão lá fora, e às vezes a gente tem noção
né, tem a impressão que, né, um casamento lá é perfeito, fulano está prosperando, né? Ciclano está acontecendo isso na vida dele, na minha está difícil, mas é difícil mesmo, irmão, porque aquilo que Deus tem preparado para a gente não está nesse mundo. Claro que sim, existem promessas para esse mundo também, mas a riqueza do cristão não está aqui. A Bíblia vai dizer o quê? Buscai primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas na minha vida. Você não precisa buscar carro, irmão. Você não precisa buscar casa, você não precisa buscar casamento. Deus vai te dar tudo isso. Busca somente o reino, busca somente a presença, busca somente a graça, e você vai ver as coisas começando a bater na tua porta. Olha, isso aqui é para você. Olha, Deus abrindo janela, abrindo porta, abrindo comporta sobre a sua vida. Aleluia. Busque somente o reino do céu e a sua justiça, e você vai ver as coisas chegando até você. Às vezes as coisas demoram a chegar porque a gente está buscando de forma errada, mas quando a gente busca de forma certa, as coisas começam a acontecer. Quantas vezes você estava na sua casa, de repente você recebeu um telefonema, era uma bênção para você? Quantas vezes você estava ali sem expectativa e alguém chegou com algo para você que era aquilo que você esperava? E é assim que Deus faz, quando eu e você somos fiel ao Senhor. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Pode crer nessa palavra. Pode crer, porque a sua bênção já está preparada, já está reservada. A sua vitória já está nas mãos de Deus, pronta para ser liberada. Creia nisso. Nós vemos Deus mover uma história de um reino para salvar um povo. Aleluia. Hoje eu contava para minha esposa uma história simples, mas que me fez... A cada história que a gente vive, né, a gente vai ganhando mais confiança em Deus. Uma história simples. Eu estava vivendo uma vez um problema na escola da minha filha. Olha, algo simples. Minha filha era agredida por uma criança e acabava às vezes também revidando, né? A criança sabe como é que é. E a mãe dessa criança começou a perseguir a minha família. Começou a fazer ameaças, né? Começou a perseguir. E um dia eu fui chamado à escola para uma reunião de pais e estava lá essa pessoa, advogado da escola, conselheiro, enfim. Sentei, conversamos, né? Falei que a minha filha, né, ela contei toda a história, não era aquilo que estava acontecendo, e aquela pessoa perseguindo, foi lá, me denunciou a minha filha no conselho tutelar. Naquela época minha filha tinha 7 anos. E aí, tudo bem, fui ao conselho tutelar, expliquei a situação. E aí um dia eu cheguei na escola, tinha uma festa do Dia dos Pais, essa pessoa estava lá, ela virou para mim e disse: olha, isso que está acontecendo, eu não aceito, essa escola é assim, assado. Se eu tivesse uma arma, eu entrava aqui e atirava em todo mundo. Eu já vi que a pessoa não estava, falei: meu Deus, quando a coisa chega nesse pé, você já começa a ficar preocupado o que pode acontecer com seu filho. E aí pessoas vieram até mim: ó, tira sua filha da escola, tira, porque essa pessoa é problemática, vai trazer problema. Eu falei: deixa eu confiar em Deus, vou orar, vou jejuar. E comecei a orar e jejuar. E não via possibilidade, um ano já quase acabando. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Minhas filhas vão perder, vou ter que voltar com elas novamente, né, para fazer todo o ano de novo. Eu falei: não aceito isso. Botei o joelho no chão. Poderia ter usado a força, poderia ter usado o conhecimento, mas eu preferi me calar e deixar Deus agir. E fui orar. Irmãos, um belo dia, essa pessoa, ela foi encostar o carro dela na frente da escola, e aí ela quase bateu no carro de uma pessoa, e aí aconteceu uma confusão, e aí a pessoa, né, não era aquela que levava desaforo para casa, e deu um quiprocó tremendo.
e deu polícia, e deu não sei o que, deu delegacia. Conclusão, quem tirou a filha da escola foi ela. E a minha filha continuou estudando, e ela saiu da escola, ela, filha, todo mundo. Agora você veja, como que Deus faz, é uma simples história, simples, mas como que Deus faz às vezes em prol daqueles que o servem. Deus usou uma outra pessoa que entrou numa confusão, eu não queria que nada daquilo acontecesse, mas era Deus trabalhando. E aquilo que eu não esperava que pudesse acontecer daquela forma, aconteceu. Eu não queria que a filha dela saísse da escola, eu queria só que ela parasse. Mas foi necessário que aquilo acontecesse para que meu problema caísse por terra. E minhas filhas continuaram estudando até o final do ano. Isso foi assunto até o fim do ano letivo, foi esse assunto na escola. E foi assim que Deus fez ali. Foi como Deus moveu. E às vezes Deus vai fazer assim para te tirar de um quadro, para te tirar de um problema, como estava fazendo aqui usando Esther. Uma pessoa simples, que não tinha parentescos reais, para se casar com o rei. Mas Deus prepara todo um ambiente para abençoar. Deus tira alguém que estava no posto para colocar outro. Amém? E é por isso que eu digo, que Deus tem coisas grandes para você, mas se você não quiser, irmão, Deus vai passar a bênção que Ele ia dar para você, para outra pessoa. Então não seja você a pessoa que vai perder aquilo que Deus tem para você, não. Seja você a pessoa que vai botar a mão no arado, a pessoa que vai assumir o chamado e falar: Senhor, eis-me aqui. Seja o que for que tiver que acontecer, eu estou aqui, Senhor, na disposição do Senhor. Seja você, mas não perca a sua bênção, não perca a sua vitória, porque eu creio, irmãos, eu creio que Deus tem coisas especiais para mim, coisas que nem veio ao nosso coração ainda, aquilo que nós vamos viver com Deus. Porque quando a gente está envolvido em uma situação adversa, difícil, às vezes a gente não vê essas saídas que Deus dá. Mas eu quero dizer para você que Deus já preparou. Ele não está preparando, Ele já preparou o milagre para você. Agora, continue na fé que Deus colocou. Continue fazendo mais. Irmãos, quanto mais o diabo te atacar, mais faz para Deus. Porque tudo que o diabo quer é que você revide a afronta, que você, agora eu vou mostrar, agora eu vou, mexeu comigo, agora... Não, é tudo que o diabo quer, irmão. Mas quando você devolve de uma forma diferente, quando você faz o mal para você, você faz o bem. Quando alguém te afronta, você se humilha. E é aí que Jesus vai estar falando de dar outra face. Jesus está dizendo que se alguém te der um socão, e você vai virar outro e falar: dá um aqui também, porque você deu um aqui, agora deu um aqui. Não é isso. Não é isso que Deus está falando. É para que nós venhamos agir de forma diferente do que as pessoas esperam. Te maltratou, seja você o que vai fazer o bem. Levantar o falso testemunho contra você, seja você a pessoa que vai falar a verdade. É isso que nós precisamos fazer, totalmente ao contrário. Tudo que o diabo quer é que a gente entre no embalo, que a gente entre no jogo, que a gente entre ali no seu processo. E foi assim que ele fez com Eva, lá no jardim, com palavras suaves. Ele colocou Eva no jogo dele e ela não percebeu. E quando ela viu, ela já tinha pecado, já tinha desobedecido a Deus. E é assim que o diabo faz, irmãos. É assim que ele faz. Às vezes vem com jeitinhos, com situações que a gente menos espera, mas quem está ligado, quem está atento, irmão, não dá ouvido à voz do inferno, porque o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir, não existe outro. Irmãos, eu fico muito triste mesmo, sabe? Quando eu vejo uma pessoa com roupa de demônio, vestido ali, fantasiado. Esse dia eu vi um rapaz que ele botou chifre, botou dente. Se ele soubesse o ódio que o diabo tem da própria vida dele, que está ali exaltando o próprio inferno, ele tirava aquilo tudo. Mas as pessoas estão enganadas, porque nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus está dando liberdade ao diabo para agir, e as pessoas não estão percebendo. Mas nada acontece, pode não estar acontecendo à nossa vista, mas Deus está agindo. A gente parece que a impressão que a gente tem
que o mal está vencendo, a violência está cada vez maior, as coisas estão ficando cada vez piores, mas Deus está trabalhando nisso tudo. Em tudo isso está se cumprindo a palavra de Deus. E vai chegar o tempo que Deus vai puxar o tapete. E aqueles que estiverem na posição, irmãos, né? Aqueles que estiverem, né? Fazendo aquilo que Deus quer, na posição que Deus colocou, com certeza vão receber o seu galardão. Amém? Então há recompensa para aquele que prevalece. Não desanime, né? Não desanime. O propósito da vida de Esté foi esse. E qual será o meu e o seu? Para que, né? Qual o objetivo de Deus? Às vezes Deus vai colocar uma pessoa para dirigir uma igreja. E vão ficar ali naquela igreja ali 4, 5 pessoas a vida toda. De repente não vai ser uma igreja muito grande, uma igreja pequenininha, né? Mas Deus levantou aquela pessoa ali para cuidar daquela vida, né? Quem sabe Deus não levantou você, né, para falar da palavra dele, né, para os seus pais, para os seus filhos, ou para o seu vizinho, ou para o seu amigo. Às vezes a gente, né, quer ver a obra de Deus se manifestando de uma forma grandiosa, mas às vezes Deus age numa simplicidade, né, para falar, usando você para falar para uma pessoa. E se você ganhar essa vida, de repente já valeu a sua vida toda. Se você ganhar uma alma para Deus, de repente já valeu toda a sua vida, né? Louvado seja Deus para aquelas pessoas que têm grandes projetos, que ganham muitas almas para Jesus. Glória a Deus, né? Mas de repente, se você em sua vida toda mantiver a sua fé e ainda ganhar mais uma alma para Jesus, para Deus, irmãos, de repente foi o propósito da sua vida. Porque Deus dá a cada um, né, a sua medida. Nós devemos estar, né, ter contentamento com Deus. Não querer viver coisas, né, que às vezes Deus não tem para a gente, porque se você está vivendo o que você está vivendo, é porque é o que Deus tem para você agora. Porque no momento certo, se Ele quiser te abençoar, né, algo acontece e você vai ser abençoado de uma forma ou de outra, né, mas nós precisamos encarar a nossa realidade, o nosso momento e viver aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Creia nisso. Continue caminhando. Continue perseverando. Lembre-se dessa palavra, porque muitas vão ser as setas do maligno na tua vida. Muitos vão ser os dardos inflamados para que você não permaneça na presença de Deus. Porque, né, essa sim é a investida do diabo. Porque se ele consegue fazer com que uma alma se perca, e a consumação disso é quando a perda da vida. Perdeu a vida, irmãos, acabou o tempo. Não dá mais, né? Não existe negócio de purgatório, não existe nada disso. A chance que nós estamos tendo com Deus é agora, é essa, é hoje. Amém? Esse é o momento de Deus atuar na minha e na sua vida. Não haverá outro tempo. Tem pessoas perdendo a sua salvação porque estão deixando para depois, estão deixando para amanhã, estão deixando para o outro dia. E quantas pessoas que você conhece que estavam aqui, né, ontem ou há um mês atrás e hoje já não estão mais, né? E aí o tempo acaba. Quando a vida acaba, acabou a vida, irmão, acabou o tempo. Não dá mais para acertar, não dá mais para ajeitar, não vai haver outra vida senão essa, né? Esse é o momento, né? É o ano aceitável do Senhor. Ainda dá tempo de buscar Deus, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de dobrar o joelho, ainda, né, dá tempo de mudar de vida. Mas chegará um tempo que não vai dar mais. Para algumas pessoas não deu mais tempo, né? Mas se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus está nos dando tempo, né? Deus está abreviando o nosso tempo, nos dando tempo a cada dia de permanecer, para no dia em que nós fomos recolhidos e chamados, nós sejamos separados por Deus. Amém? Queria pedir a você que fique de pé nessa noite, já estou encerrando essa palavra.
E eu quero, orar com você nessa noite, porque se existe alguém aqui, que ouviu essa palavra e de repente, não fez isso ainda publicamente, mas entendeu nessa noite que